Minha namorada me trocou por um milionário. 5 anos depois ela veio pedir emprego na minha empresa. Meu nome é Lucas Almeida, e por muito tempo eu acreditei que amor e esforço eram suficientes para construir qualquer futuro. Eu realmente acreditava nisso. Acreditava quando trabalhava 12 horas por dia. Acreditava quando pegava 2 ônibus para chegar em casa. Acreditava quando passava noites planejando um futuro que parecia cada vez mais distante. E, acima de tudo, acreditava porque tinha Júlia ao meu lado. Ou pelo menos achava que tinha. Nos conhecemos quando tínhamos 20 anos. Eu era auxiliar administrativo em uma pequena transportadora. Ela trabalhava em uma loja de roupas no centro da cidade. Nenhum dos dois tinha dinheiro. Nenhum dos dois tinha contatos importantes. Nenhum dos dois tinha privilégios. Mas tínhamos sonhos. E durante algum tempo isso pareceu suficiente. Passávamos horas imaginando como seria nossa vida dali a 10 anos. Uma casa própria. Viagens. Uma família. Negócios. Conquistas. Éramos jovens o bastante para acreditar que bastava trabalhar duro. Os primeiros anos foram felizes. Difíceis, mas felizes. Dividíamos lanches porque muitas vezes não tínhamos dinheiro para jantar fora. Comemorávamos pequenas vitórias como se fossem grandes conquistas. Quando consegui minha primeira promoção, ela chorou de felicidade. Quando ela recebeu o aumento, fomos comemorar tomando refrigerante e comendo pastel numa praça. Não era uma vida luxuosa. Mas era nossa. Foi por isso que não percebi imediatamente quando as coisas começaram a mudar. A mudança foi lenta. Quase imperceptível. Primeiro vieram pequenos comentários. Comparações. Observações aparentemente inocentes. Júlia começou a falar sobre colegas que namoravam empresários. Influenciadores. Donos de lojas. Pessoas que viajavam com frequência. Pessoas que tinham carros caros. No início não dei importância. Achei que eram apenas conversas. Mas os comentários tornaram-se mais frequentes. Mais específicos. Mais incômodos. Pouco tempo depois a empresa onde eu trabalhava enfrentou uma crise. Contratos importantes foram cancelados. Diversos funcionários foram demitidos. Eu fui um deles. Lembro perfeitamente do dia em que saí carregando uma caixa com minhas coisas. Sentia medo. Vergonha. Ansiedade. Mas também acreditava que conseguiria me recuperar. Afinal, eu tinha a Júlia. Ou pelo menos achava que tinha. Nos primeiros dias ela demonstrou apoio. Dizia que tudo daria certo. Dizia que eu era inteligente. Que encontraria algo melhor. Mas conforme as semanas passaram e o desemprego continuou, seu comportamento mudou. As mensagens ficaram mais frias. Os encontros tornaram-se menos frequentes. As demonstrações de carinho começaram a desaparecer. Eu tentava não perceber. Tentava acreditar que era apenas estresse. Mas a distância crescia diariamente. Passei meses enviando currículos. Fazendo entrevistas. Aceitando trabalhos temporários. Qualquer coisa que ajudasse a pagar as contas. Enquanto isso, Júlia parecia cada vez mais distante. Foi durante esse período que ouvi pela primeira vez o nome Rafael. Ela o mencionou casualmente. Um cliente importante da loja. Bem-sucedido. Educado. Generoso. Não pensei muito no assunto. Até porque confiava nela. Pouco depois o nome surgiu novamente. Depois outra vez. E outra. Rafael parecia aparecer em praticamente todas as histórias. Segundo Júlia, ele tinha empresas. Viajava constantemente. Frequentava lugares sofisticados. Possuía uma vida completamente diferente da nossa. Ainda assim, eu não desconfiei. Talvez porque estivesse ocupado demais tentando sobreviver. Talvez porque estivesse desesperado para acreditar nela. Então começaram as ausências. Mensagens respondidas horas depois. Compromissos cancelados. Finais de semana ocupados. Explicações cada vez mais vagas. Minha ansiedade cresceu. Mas eu continuava me convencendo de que estava exagerando. Até a noite em que tudo desmoronou. Eu havia conseguido um trabalho temporário e queria compartilhar a notícia. Passei em frente à loja dela sem avisar. Achei que seria uma surpresa agradável. Quando cheguei, vi Júlia entrando em um restaurante de luxo. Não estava sozinha. Rafael estava com ela. Os dois pareciam íntimos demais para serem apenas conhecidos. Fiquei parado do outro lado da rua observando. Durante vários minutos tentei encontrar uma explicação racional. Não consegui. A verdade estava diante dos meus olhos. Mesmo assim, ainda dei a ela uma oportunidade. Naquela noite perguntei diretamente. Ela tentou negar inicialmente. Depois tentou minimizar. Por fim admitiu. Não exatamente uma traição física naquele momento. Mas emocional. Ela havia se aproximado dele. Gostava da atenção. Gostava da vida que ele oferecia. Gostava das possibilidades. E estava cansada das dificuldades que enfrentávamos. Foi como levar um soco no estômago. Mas o pior veio depois. Júlia disse algo que jamais esqueci.
Ela afirmou que amor era importante, mas que amor não pagava contas. Disse que estava cansada de esperar. Cansada de sonhar. Cansada de viver uma vida limitada. E então foi embora. Sem olhar para trás. Sem hesitar. Sem sequer tentar lutar pelo que construímos durante anos. Nas semanas seguintes descobri pelas redes sociais aquilo que já imaginava. Ela estava oficialmente com Rafael. Viagens. Hotéis luxuosos. Eventos. Restaurantes. Fotos sorrindo. Fotos felizes. Fotos que pareciam cuidadosamente planejadas para mostrar ao mundo uma vida perfeita. Cada imagem era uma facada. Cada publicação destruía um pouco mais do que restava da minha autoestima. Cheguei ao fundo do poço. Financeiramente. Emocionalmente. Mentalmente. Houve dias em que mal conseguia sair da cama. Dias em que questionava tudo. Dias em que acreditava que jamais conseguiria me recuperar. Mas eventualmente algo mudou. Percebi que continuar sofrendo não mudaria nada. Júlia havia feito sua escolha. E eu precisava fazer a minha. Foi nesse momento que decidi direcionar toda a minha energia para uma única coisa. Meu crescimento. Comecei estudando programação online. Horas por dia. Todos os dias. Mesmo quando estava cansado. Mesmo quando queria desistir. Mesmo quando parecia impossível. Meses depois consegui meu primeiro emprego na área. O salário não era impressionante. Mas representava uma oportunidade. Uma oportunidade que agarrei com tudo que tinha. Aprendi rapidamente. Trabalhei mais do que qualquer pessoa ao meu redor. Aceitei projetos difíceis. Assumi responsabilidades extras. Busquei conhecimento constantemente. As promoções começaram a surgir. Depois vieram novas oportunidades. Empresas maiores. Projetos maiores. Salários maiores. Pela primeira vez minha vida avançava em velocidade real. 2 anos depois fundei uma pequena startup com 2 colegas. O começo foi brutal. Dormíamos pouco. Trabalhávamos praticamente sem descanso. Mas havia algo diferente. Desta vez cada sacrifício era um investimento em mim mesmo. A empresa cresceu. Conquistamos clientes importantes. Recebemos investimentos. Expandimos operações. Contratamos funcionários. Aquilo que começou em uma sala apertada transformou-se em um negócio milionário. E então os anos passaram. 5 anos. Tempo suficiente para que a dor deixasse de ser dor. Tempo suficiente para que as cicatrizes deixassem de sangrar. Tempo suficiente para que Júlia se tornasse apenas uma lembrança distante. Foi então que o destino resolveu nos colocar frente a frente novamente. Aconteceu durante uma entrevista de emprego. Nossa empresa estava expandindo. Diversas vagas haviam sido abertas. Eu costumava participar das etapas finais de seleção. Naquela manhã recebi alguns currículos para análise. Um deles chamou minha atenção imediatamente. Júlia Fernandes. Por alguns segundos pensei estar imaginando coisas. Mas era ela. A mesma foto. O mesmo nome. A mesma pessoa. Descobri que Rafael não fazia mais parte da sua vida. O relacionamento havia terminado anos antes. Alguns negócios dele enfrentaram problemas. O luxo desapareceu gradualmente. E, aparentemente, o relacionamento também. Ainda assim, não esperava vê-la ali. Quando ela entrou na sala de reuniões, levou alguns segundos para me reconhecer. Mas quando reconheceu, sua expressão mudou completamente. Choque. Confusão. Incredulidade. Ela claramente não sabia que eu era um dos fundadores da empresa. Durante alguns segundos nenhum dos dois falou. O silêncio dizia tudo. Eu estava usando um terno que provavelmente custava mais do que todas as roupas que eu possuía na época em que ela me deixou. Mas não era isso que importava. O que realmente importava era a diferença invisível. A confiança. A estabilidade. A tranquilidade. Coisas que eu não possuía naquela época. A entrevista ocorreu de forma profissional. Respeitosa. Objetiva. Mas a tensão era impossível de ignorar. Após o término, ela pediu para conversar. Aceitei. Não porque ainda tivesse sentimentos. Mas porque queria encerrar aquele capítulo adequadamente. A conversa foi difícil. Júlia admitiu que havia cometido erros. Disse que durante muito tempo acreditou ter feito a escolha certa. Mas que a realidade foi diferente. Segundo ela, o relacionamento com Rafael nunca trouxe a felicidade que imaginava. O brilho desapareceu rapidamente. As viagens perderam a graça. O luxo tornou-se rotina. E eventualmente percebeu que havia trocado alguém que realmente a amava por uma fantasia. Eu ouvi tudo em silêncio. Sem interromper. Sem provocar. Sem buscar vingança. Porque naquele momento percebi algo importante. Eu não precisava vencer aquela conversa. A vida já havia respondido por mim. Nos meses seguintes nossos caminhos continuaram se cruzando ocasionalmente. Ela acabou sendo contratada para uma área diferente da empresa. Sempre mantivemos uma relação cordial. Profissional. Distante.
Mas era evidente que algo havia mudado dentro dela. Os olhares demoravam um pouco mais. As conversas tornavam-se um pouco mais pessoais. Os convites surgiam com frequência crescente. Eventualmente vieram os pedidos de aproximação. Depois os pedidos de segunda chance. Júlia dizia que havia amadurecido. Dizia que entendia o valor do que tivemos. Dizia que nunca encontrou alguém como eu. Talvez fosse verdade. Talvez não. Mas já não importava. Porque a questão nunca foi o arrependimento dela. A questão era a pessoa que eu havia me tornado. O homem sentado diante dela não era o rapaz abandonado anos atrás. Aquele homem deixou de existir na noite em que ela decidiu partir. Eu havia construído uma nova vida. Novos objetivos. Novos relacionamentos. Novas prioridades. E, principalmente, uma nova compreensão sobre amor. Aprendi que quem realmente deseja caminhar ao seu lado permanece durante as tempestades. Não apenas durante os dias ensolarados. Certa noite tivemos nossa última conversa significativa. Ela perguntou se existia alguma possibilidade. Qualquer possibilidade. Mesmo pequena. Observei seu rosto durante alguns segundos. Pela primeira vez vi nela a mesma vulnerabilidade que um dia existiu em mim. E percebi que finalmente entendi a minha dor. Mas entender não apaga consequências. Arrependimento não reescreve escolhas. E amor, quando abandonado no momento mais difícil, nem sempre sobrevive. Respondi com sinceridade. Disse que não a odiava. Não guardava rancor. Não desejava vingança. Mas também não existia caminho de volta. A oportunidade que ela procurava recuperar havia desaparecido anos antes. No instante em que decidiu trocar nosso futuro incerto por uma promessa mais confortável. Ela chorou. Eu não. Porque aquela história já havia terminado para mim há muito tempo. Nos despedimos naquela noite. Sem gritos. Sem acusações. Sem cenas dramáticas. Apenas duas pessoas observando as consequências inevitáveis de decisões tomadas anos antes. Depois disso segui em frente. Continuei expandindo meus negócios. Continuei construindo minha vida. Continuei cercado por pessoas que valorizavam minha presença independentemente da minha conta bancária. Enquanto Júlia finalmente compreendia o que havia perdido, eu já estava ocupado demais vivendo o futuro que construí sozinho. Ela tentou recuperar o relacionamento. Tentou recuperar o amor. Tentou recuperar a oportunidade. Mas algumas portas não se fecham por falta de sentimento. Elas se fecham porque o tempo passou. E a dela desapareceu exatamente no momento em que escolheu me abandonar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva para receber mais histórias como essa.